Olá! Para você que está chegando agora, muito obrigado por estar acessando meu canal. Eu já quero pedir para você a grande gentileza de dar o teu certinho, se inscrever, ativar o sininho das notificações, porque sempre poderá haver um tema interessante, mesmo que não seja do seu agrado, vale a reflexão. Para você que se inscreveu recentemente, muito obrigado, estou muito contente. E para você que é inscrito, que está acompanhando o meu trabalho, que está aqui compartilhando, muito obrigado também. O tema de hoje é este, né? O STF, aonde o atual presidente combate com uma força descomunal, aonde seus seguidores culpam esta casa com todas as veemências, etc e tal. Mas antes de eu tocar nesse assunto, vai rodar uma vinhetinha e você então já faz isso, dá o teu certinho, te inscreve, ativa as notificações e nós já voltamos para tratar desse tema, tá bom? É VaptVupt, vai lá que eu tô te esperando. Muito bem, não é de hoje que o STF vem sendo alvo de críticas e outros tantos fatores, muitos deles atrelados aos seus gastos, às suas benesses, às suas luxúrias e etc e tal. O STF, Supremo Tribunal Federal, tem por objetivo ser o guardião da Constituição. E evidentemente que nos últimos episódios, a partir de 2014, 2016, quando culminou na queda de Dilma, na prisão de Luiz Inácio Lula da Silva, logo em seguida, houve, obviamente, um questionamento por boa parte da população sobre esta casa, sobre esses ministros terem rasgado a Constituição, o que não é nenhuma mentira, em bem verdade. Agora, por que isso aconteceu? Por conta de uma estruturação desta casa. No meu entendimento, eu quero fazer essa reflexão com você, o STF jamais poderia ter como indicados a ministros desse órgão pelo presidente da República, se fosse ele qual fosse. Obviamente que quando há esta indicação e há esses conluios políticos disfarçados de poderes instituídos independentes, há um compromisso. É a mesma coisa que eu ser indicado por um amigo meu a um cargo, que é óbvio que mesmo que eu tenha independência e autonomia para atuar naquele cargo, eu vou de alguma forma proteger este meu amigo, porque foi ele que me favoreceu. E é isso que acontece com o STF. Agora, o que nós devemos fazer com esta casa? Não é assim como o Bolsonaro prega, ou como disse o filho retardado dele, o Eduardo Bolsonaro, que um cabo seria suficiente para derrubar com tudo. Não é verdade. O que deve acontecer, evidentemente, é uma reestruturação desta casa, como, num momento, Joaquim Barbosa, o então Batman, sugeriu. Um concurso público. Mas eu não defendo isso, porque seria a perpetuação, de qualquer forma, desses ministros dentro desta casa que deveria ser a guardiã da Constituição Federal. O mais correto é que, como nós temos uma estrutura de judiciário muito grande, seria, como acontece na PGR, a indicação dos promotores, né, dos procuradores, para quem vai ocupar o cargo, cabendo ao presidente acolher ou não, e Michel Temer quebrou esta regra, Bolsonaro quebrou esta regra em detrimento dos seus interesses. O que deve ser feito então? Devemos mudar a legislação. O STF deve ser ocupado por desembargadores altamente experimentados, depois de pesquisadas as suas vidas ilibadas, sem qualquer envolvimento com nenhum tipo de ato corruptivo ou de favorecimento, e eleitos pelos seus pares, juízes, desembargadores, etc. E ocupar um cargo de no máximo de 2 anos, podendo ser até de 4, mas este mandato seria expirado e nova eleição aconteceria. Isto haveria uma oxigenação da casa. Um detalhe, nenhum processo deveria ser postergado ou deixar de ser passado para um outro ministro ou outros ministros que viessem assumir esta casa. É isso que tem que ser feito. Dentro desta contextualização, retirar todas essas benesses, porque seria a composição do salário de juiz ou desembargador, já que ele é um concursado, podendo haver uma complementação de verba, como seria uma função gratificada
para ocupar esta função tão importante dentro da Constituição dos poderes brasileiros. E nada disso está sendo feito. Então nós estamos vivendo um ataque efusivo dos seguidores de Bolsonaro, confundindo inclusive a população com nichos de verdade. É verdade, é uma redundância que eu acabei de dizer, mas que não está corroborando com nada. Nada está acontecendo. Então você tem um ministro que é amigo deste, um ministro que é amigo daquele, um ministro que está partidarizado com o PSDB, o outro que está com o PT, o outro que está com o DEM, e aonde nós vamos chegar? Enquanto houver essas partidarizações, nós não vamos ter os poderes independentes, porque a independência está no momento que não há o vínculo. Então o que tem que quebrar é esse vínculo vicioso que acontece ao longo da história. Por isso, muitos que já estiveram no poder e que estão no poder acabam, por sua vez, não sendo julgados na medida como deveriam ser, na forma das leis instituídas na Constituição Federal. E o STF vem rasgando a Constituição ou criando emendas, criando jurisprudências e que acabam distorcendo o propósito da Constituição. Moral da história: a nossa Constituição já não está valendo praticamente mais nada, porque quando se vai para a Constituição, se tem um ministro do STF que, pelos seus interesses ou pelas suas relações com os políticos, seja da Câmara Federal, do Senado ou do governo federal, acabam, como se diz, tudo vira pizza e nada acontece. E isso tem provocado uma revolta muito grande na população que quer ver as coisas acontecendo. Não que esta população não seja corrupta. Aliás, a maioria que brada, desculpe, pelo fim da corrupção, por medidas drásticas, é a mesma que corrompe, é a mesma que sonega impostos, é a mesma que participa de conluios, não importa o seu grau de ascensão ou de representatividade na sociedade, seja no seu município, no estado ou no país. É isso aí, está dado o meu recado para a sua reflexão. Temos que mudar o STF, mas com medidas cabais, e a minha sugestão é essa: o STF deve ser ocupado por desembargadores que vieram da área do direito, que aliás todos são advogados, que fizeram o seu papel de advogado, depois foram juízes, primeira instância, depois foram sendo desembargadores ou federais, né? E chegaram num estágio de completo conhecimento e domínio das leis para poder fazer a aplicabilidade daquilo que está na Constituição Federal, sem nenhum vestígio de vínculo com quem quer que seja, nem com o amigo da iniciativa privada, nem com os amigos do setor político. Simples assim. E eleição, a cada 2 ou 4 anos, há uma questão de estabelecer isso, renovar e oxigenar o STF para que não haja o vínculo, o vício e acostumar-se com todas as mordomias que eles têm e que já está sendo muito combatida pela sociedade e que ninguém sabe como se interrompe isso. Portanto, aí está a sugestão. É outra reforma que precisa acontecer no Brasil, das muitas que precisam acontecer, mas os enfoques e os focos estão deveramente desalinhados, desfocados, distorcidos, e a sociedade continua sem saber o que fazer e cada vez mais incrédula com a justiça, valendo sempre aquela premissa: se roubou uma galinha vai preso, mas se roubou 52 ou 53 milhões, como foi o caso do Gedel, no dinheiro encontrado no apartamento, que até hoje o assunto não teve fim, quem vai acreditar em quem? Está dado o meu recado. Enquanto os presidentes, e com o apoio dos interesses dos deputados nas câmaras federais, na Câmara Federal ou no Senado, sugerirem a indicação de algum membro para o STF, tudo vai continuar na mesma. Enquanto isso, eles comem caviar, tomam vinhos que são caríssimos e que tem que ter uma classificação acentuada dentro do contexto desta bebida, e mais as suas mordomias, e o povo aqui embaixo tentando manter o seu feijão com arroz e quem sabe uma carne moída, porque é só o que está dando para comer nos dias de hoje para a maioria da população. É isso aí. Então, se você gostou desse conteúdo, é uma reflexão, compartilhe este vídeo, mas antes, dê o seu certinho, te inscreve no meu canal e ativa as notificações, porque em breve terão outros temas que serão de seu interesse, mesmo que você não concorde, mas que poderão fazer você
refletir sobre o que de fato está acontecendo no nosso país. Até o nosso próximo encontro.